Oiê, gente, tudo bem? Eu sou a Nélita e eu vivo na Suíça. Hoje o vídeo tá um espetáculo. Essa cidade que vocês vão estar vendo aqui, eu coloquei vários vídeos de um passeio que eu fiz lá e eu peguei o ônibus e fui andando pela vila para poder mostrar para vocês a vila. Então, a oportunidade, né? Oportunidade é hoje. Hoje nós devemos colocar a nossa mente dentro daquilo que nós queremos dessa vida e a vida eterna, né? Não somente agora, é viver o hoje, realizar e garantir a nossa vida eterna. Então, eu vou deixar para vocês então os vídeos passando, né, dessa vila magnífica, chama Verbier, o nome dela. É uma vila super, super elegante, autêntica, sabe? Com aqueles típicos chalé e de charme alpino. Ai, é um espetáculo, é extraordinário. Quando vocês vierem para a Europa, tem que passar aqui na Suíça e, se possível, passar por Verbier. Ela é, sabe o que? Ela está localizada no coração dos Alpes. Você imagina, né? Que se eu não amo tudo isso. No coração dos Alpes está a Verbier. E é a melhor, ela foi considerada, já acho que o segundo ano consecutivo, como a melhor estação de esqui do mundo. E só para saber, né, informação assim, tem muitas pessoas aí conhecidas no mundo que vivem, que tem chalé nesse lugar, né? E aí eu tava vendo aqui da minha época, quem é da minha época vai lembrar. A Diana Ross, sabe aquela cantora que cantava, eu não sei exatamente as músicas dela, mas tem uma que ela falava assim: I miss you, turn around. Ai, meu Deus, meu inglês tá péssimo. Agora eu tô falando um pouquinho de francês, então o inglês ficou zero. Mas é essa cantora aí que também vive por aqui, por esse chalés. Então, essa é o começo da mensagem, tá bom? Eu que queria mostrar para vocês que a oportunidade é hoje. Você também pode viver essa maravilha aqui. Agora vamos para a parte que é espiritual, para a gente poder viver, realizar os sonhos. Eu quero que você realize os teus sonhos também, mas o mais importante de tudo isso, de ver os Alpes, de morar, de viver isso tudo aqui nessa terra, é nós garantirmos a salvação da nossa alma eternamente, tá bom? Então eu compartilho com vocês aqui uma meditação bem profunda. Se eu fosse você, eu sentava num lugar bem tranquilo agora e prestava bastante atenção, e se for o caso, até pega uma caneta, anota aí algumas coisas. Ou então você assiste de novo esse vídeo, porque é bem profundo o que eu vou falar agora. Pelo menos é o que eu entendo, né? Que é bem profundo. Olha só, o Nicodemos, você pode conferir lá em João, capítulo 3, no versículo 3, que o Senhor Jesus ele falou para ele que ele tinha que nascer de novo. E o que que significa nascer de novo? Nascer de novo é quando você tem o Espírito Santo de Deus guiando a tua vida, sabe? Então, o Nicodemos ele era o filho da religião. E não é isso que Deus quer da gente. A gente não pode ser filhos de religiões desse mundo. A gente precisa encontrar e voltar a sermos filhos de Deus, porque Deus, ele nos criou, nós somos criaturas de Deus. Só que tem um detalhe muito importante. Para nos tornarmos filhos de Deus, a gente precisa nascer de novo, porque o filho obedece ao pai. Então, como você chama Deus de pai se você não é filho, se você só é criatura? Agora, é necessário, então, esse novo nascimento, para que a gente possa, quando Deus falar, a gente ter a força de poder obedecê-lo, né? Então, essa parte aqui, quando Jesus fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, sabe? O que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele fala, não te maravilhe se de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha só a profundidade disso. É necessário nascer de novo, minha amiga e meu amigo, você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, busque esse entendimento, aprofunda-se nisso. O que é isso, Anélita? Como que eu vou entender isso? Nascer de novo, como assim? É isso que é importante. Então, eu vou deixar mais esse pedaço aqui para vocês estarem meditando e se aprofundando, sabe? Nem que for para você pegar caneta, escrever, questionar, buscar em oração com Deus para poder compreender isso. É importante frisar que uma pessoa, se ela não nasce de novo, então o que ela tem? Ela tem o corpo dela governado pelo coração. E o coração, ele é enganador, ele é perverso. Somente quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus é que a gente consegue dominar o nosso coração. Porque do contrário, meu Deus, ele só leva a gente para olhares maldosos, pensamentos maldosos, atitudes que depois a gente se arrepende, depois fica trazendo mágoa, raiva, angústia, depressão, enfim, um monte de coisas que o coração acaba produzindo. Agora, quando a pessoa ela é regenerada pelo Espírito Santo, então ela recebe a capacidade do Espírito. E esse Espírito de Deus, então, vai estar dirigindo a pessoa. Ele dá as coordenadas, ele nos dirige. Aí a gente passa a ser não somente uma criatura vivendo aqui nessa terra, a gente passa a ser uma criatura espiritual, vivendo num reino espiritual, que é o reino dos céus. Entende? Compreende a profundidade disso? A gente começa a olhar por outro ângulo a vida. Aí, para a gente que começa a compreender esse lado espiritual, a palavra de Deus, que é espírito e vida, ela é suficiente e ela é capaz de convencer, ela nos convence a respeito da vontade de Deus, daquilo que agrada a Ele, daquilo que Ele fala, isso é da minha vontade, minha filha, faça isso. Aí você vai lá e faz, e você sabe que você está agradando ao seu pai. Então, olha só, por quê? De que maneira que acontece isso? Mas como acontece isso, Anélita? Me orienta. O nosso próprio intelecto, no intelecto, o próprio Espírito de Deus, ele fala no nosso intelecto e ele nos aconselha. E ele guia a nossa alma na maneira que a gente tem que administrar o nosso corpo. Se a gente vai fazer aquilo, se a gente não vai fazer aquilo, se a gente vai falar, se não vai. Ele dá essa sabedoria, sabe? Aí o corpo, na verdade, ele não tem escolha. Ele vai sempre se submeter à alma. Isso é o corpo, ele se submete à alma, tanto para o que é bom quanto para o que é mal. Por um lado, a alma, ela tem a liberdade de aceitar ou não a direção do espírito humano e do espírito de Deus. A vontade divina, ela nunca vai ser imposta, jamais ela vai ser imposta ao homem, porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, a inteligência humana avisa a alma quando algo está errado. É verdade ou não é? Nós recebemos esse alerta, é como se acendesse uma luz vermelha. Olha, pim, 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 alerta, alerta. O nosso intelecto, a inteligência avisa. Por isso a fé é inteligente, ela avisa. E aí, o que acontece com a alma? Mesmo assim, que está tendo esse alerta daquilo que não é para fazer, ela vai lá e ela luta para impor a vontade dela. E a vontade da alma, quando não é direcionada pelo Espírito de Deus, então ela faz aquilo que desagrada a Deus. Ela pode dar momentos prazerosos ali no momento, mas depois vem o resultado de culpa, de ansiedade, dúvida, medo e tudo mais. Aí, o que acontece? Muitas doenças, quantas doenças e problemas que as pessoas hoje estão enfrentando por ter essa alma indomável, não é mesmo?
a alma indomável. Então, o que Deus nos ensina? Que nós podemos dominar, a gente pode ter uma alma que ela é dominada. E quando nós conseguimos fazer isso, então isso existe no reino dos céus. Aqui nessa terra a gente não consegue, mas quando nós passamos a entender a palavra de Deus, se aprofundar, Deus nos dá essa direção. E aí, a pessoa que não está nessa vida ainda dessa maneira, ela se diverte muito, ela vive uma vida desregrada, tem vício, bom, enfim, N coisas. O que acontece? Vem o resultado, vem a insônia, vem o esgotamento, a debilidade física, enfim, um monte de coisa atrás de tudo isso, né? E aí, isso mostra quando a alma governa o corpo sem a direção do Espírito de Deus, então ela induz o corpo ao erro. Mas quando o Espírito de Deus guia a alma, então ela conduz toda a vida da pessoa ao centro da vontade de Deus, sabe? Ao equilíbrio. A gente já passa a ter equilíbrio, passa a ter uma sensatez daquilo que vai e daquilo que não vai fazer. E essa é a grande diferença entre a alma que é espiritual e a alma que é carnal. A alma redimida está sujeita à voz do Espírito de Deus. Uma alma redimida, ela compreende, ela ouve a voz de Deus e ela diz: ok, sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer o que o teu Espírito está me dizendo. Aí, ao passo que aquela alma que está perdida, ela é refém das cobiças desse coração enganador, sabe? E isso tudo, eu vou ler para vocês agora aqui um versículo que está lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 1. Olha só como ele fala. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está entendendo? Olha só que palavra forte. Está dizendo aqui, ó, quando a gente se torna espiritual, quando a gente é dirigido pelo Espírito de Deus, a gente não anda mais segundo a nossa carne, segundo os anseios do coração enganador, sabe? E aí o que acontece? Não tem condenação, nenhuma condenação há. Se não tem condenação, não tem julgamento. Então a gente não passa pelo julgamento. A gente vai viver uma vida aqui nessa terra em paz. Sim, vai ter lutas? Vai. Nós viveremos um mar de rosas? Não. Pode até ser um mar de rosas, mas tem espinhos? Tem. Mas o que acontece é que nós não temos mais condenação. Porque quando existe dentro da gente o verdadeiro arrependimento, o que acontece? A gente recebe essa absolvição de todas as culpas. Então, o que acontece? Não tem mais julgamento para as pessoas cujas dívidas foram pagas na cruz. As nossas dívidas já foram pagas lá na cruz. Então, não há julgamento. E o que acontece se não tem julgamento? Não tem condenação. Olha só que glorioso isso, gente. Vocês conseguem compreender a profundidade de tudo isso? Meu Deus do céu, que vontade de fazer com que vocês compreendam. Mas eu gostaria de falar mais, mas eu não vou deixar esse vídeo tão grande. É isso, tá bom? Medita nessas palavras e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Eu deixo aqui um abraço para você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E au revoir!